Boa noite, tudo bem com você? Professora Rosana Machado, para mais uma aula de empreendedorismo, para o curso de Ciências Contábeis. Um dia quente aqui em Cuiabá e nós aqui muito felizes por estar compartilhando desse momento importante da vida de vocês, que é fazer uma faculdade. Isso é realmente muito legal. Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a gestão do patrimônio. E você perguntaria, professora, dia 20 do 10, né? Nós temos uma aula de empreendedorismo. O que eu teria que aprender? O que eu tenho que aprender sobre gestão do patrimônio? Bom, nós estamos falando, conversando, construindo todo um plano de negócio, todo um plano diferenciado para você, quem sabe no futuro próximo, montar seu próprio negócio, né? Ser dono do seu empreendimento, ter um dinheiro diferenciado e construir um patrimônio com seu esforço. Mas é muito interessante pensar por que você que está começando a estudar, a ver, a construir um plano para um futuro, um prospect negócio, teria que aprender sobre a gestão do patrimônio. Muito importante. Porque, se bem entendido, se muito clara todas as ações dentro do negócio, para o negócio, do empreendedor, que é muito forte toda essa abordagem voltada para a inovação, para a diferenciação, para a competitividade no mercado, que a gente tem tratado fortemente. Mas uma das grandes atividades do gestor, tua atividade, quando você estiver à frente do seu negócio, é controlar, né? É entender melhor o que realmente nós temos ali. Nós vamos fazer isso através de uma planilha, professora? Nós vamos fazer isso através de um software de gestão? Depende do porte do seu negócio, depende do porte da empresa, para a gente entender e definir qual é a melhor maneira de fazer o controle patrimonial. Mas que ele é determinante para o sucesso do negócio, ele é. Então, tudo que a gente tem na empresa, todos os recursos, eles devem ser controlados. Então, eu coloquei essa figura aqui, olhando para o 5W2Hs, para a gente pensar fortemente, né? Quem que a gente responsabiliza, de que ativo que a gente está falando. Sempre que a gente olhar os ativos da empresa, a gente vai olhar especificamente para um e vai resolver a questão desse, depois para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, ainda que a gente tenha 10 mil itens. Para cada item que a gente tem necessidade de vender, de comercializar, de entregar, que de alguma forma a gente coloque isso no escopo da prestação de serviço ou dos produtos que a gente atende o mercado, atende o nosso cliente, nós precisamos gerir, controlar esse ativo, esse patrimônio. Então, onde a gente controla isso, com que recursos, né? Quando isso se inicia, por que controlar esse bem e como controlar esse bem. É algumas dos enfoques que a gente vai utilizar nesse momento para falar sobre o controle, sobre a gestão patrimonial. E você pode estar se perguntando, professora, por que é importante fazer essa gestão, essa administração patrimonial? Porque esse processo, ele realmente demonstra, fica claro, né? Metrifica, e nós podemos visualizar tudo que temos de recursos, de insumos, de mobília, de equipamento na empresa, mas também na nossa vida pessoal, sabe, minha gente? Joias, obras de arte que você tenha, carro. Tem gente que tem tantas coisas e se descontrola. Daqui a pouquinho vai buscar um desses patrimônios e pá, descobriu que não tem mais, não lembra se vendeu, não sabe se furtaram aquilo, não sabe se isso foi quebrou um dia e você jogou fora. Então, essa falta de controle faz a gente aqui em casa, na nossa vida pessoal, no nosso convívio cotidiano da família, a gente comprar coisas que a gente não precisa. Aí os custos da família ficam muito altos. Se você trouxer essa abordagem para o negócio, para a organização, é igual. A mesma coisa que eu controlo, a mesma forma que eu controlo em casa, eu devo controlar com tanta atenção, carinho e efetividade o negócio. Então, todos os recursos da empresa, por menores
e mais baratos que tenha sido a aquisição desse recurso, eles são importantes e eles devem ser geridos e controlados. Então, monitorar a durabilidade, tempo de validade desses produtos, desses insumos, desse maquinário, desse carro, desse utensílio, inclusive do imóvel, né, da casa, do prédio, tudo isso eu vou utilizar para entender o quanto que eu preciso de retorno financeiro dos meus produtos, da prestação de serviço, para manter o meu negócio, para continuar ativo no mercado. Então, eu preciso de um resultado, sim, mas mensalmente eu lanço lá no meu balanço patrimonial também uma depreciação de todos esses ativos. E isso é muito importante para que eu consiga realmente visualizar a empresa como um todo, nessa condição, né? Então, como que funciona essa gestão patrimonial? E a gente coloca um monte de coisa aqui, né, para a gente entender. Nós precisamos identificar todos esses objetos, identificar, controlar, através de um número, através de um código, incluindo móveis, máquinas, imóveis, todos os recursos e objetos que nós temos no negócio. Eu vou colocar um vídeo, ele é rápido, ele é 3 minutinhos só, e eu gosto muito de desenhos, né? Porque fica mais interativo, intuitivo e interessante para a gente pensar na gestão patrimonial. Vamos lá? Cláudio é diretor financeiro de uma indústria de calçados e acaba de saber que a empresa vai passar por uma auditoria externa e precisa do controle patrimonial atualizado. A empresa não tem um setor de patrimônio e a gestão dos ativos imobilizados é feita sem critérios pela equipe interna. Foi aí que Cláudio, pesquisando sobre o assunto, encontrou a Investor. O primeiro passo foi enviar toda a base patrimonial. A equipe foi a campo fazer o inventário, emplaquetamento, registro fotográfico e a constatação do estado de conservação dos ativos fixos. Depois desta primeira etapa, é preciso conciliar a base patrimonial com os bens encontrados em campo. Após a conciliação das bases, os engenheiros e contadores da Investor realizam a avaliação dos ativos, a revisão de suas vidas úteis, as novas taxas de depreciação e o teste do impairment. Serviço concluído com sucesso. Cláudio agora pode ficar tranquilo para receber a auditoria na sua empresa. Mas não pense que acabou. Cláudio aprendeu a lição e, a partir de agora, todos os bens adquiridos devem passar por todo o processo de controle patrimonial. Ao adquirir o bem, verifique a necessidade de imobilizá-lo e realize o registro contábil, emplaquetamento e cadastro patrimonial. Desta forma, é possível ter um controle eficiente sobre o patrimônio da empresa, evitando desperdícios e furtos, otimizando os processos de compra e, claro, atendendo às legislações vigentes. Se, como Cláudio, você precisar de auxílio na gestão do ativo imobilizado, conte com a Investor. É uma propaganda, mas é muito interessante, muito bonitinha e contribui nesse aprendizado, né? Que nós precisamos ter. Eu gosto de apresentações que são animadas, né? De desenhos, porque contribuem mais para a gente entender e fica interessante e dinâmico também o formato dessa apresentação. Então, vocês viram ali um pouco da importância desse registro patrimonial e como nós falamos no comecinho, né? Eu estou começando uma empresa, eu estou escrevendo um plano, professora, eu estou pensando em prospectar lá no futuro, quem sabe, né? Um negócio e atuar com empreendedorismo, né? Inovando, trazendo respostas para o mercado, conseguindo sanar dificuldades que os clientes têm. Se eu começo isso, pessoal, e aí a fala é muito simples, o controle no começo é bem mais simples. Porque quando eu tenho poucas coisas ainda, poucos móveis, poucos equipamentos, eu consigo controlar melhor. Então, eu crio já essa rotina do controle patrimonial, que vai me ajudar em toda essa questão aqui, ó. Funcionalidades exigíveis para o controle
imobiliário do negócio, característica técnica, descrever o que é. É uma caneca amarela, de cerâmica, custa tanto, da marca tanto, os requisitos funcionais gerais, uma caneca para tomar chá, água, questão de segurança, se necessário, quais são os fornecedores, fazer a gestão também desses fornecedores de materiais e serviços e a gestão dos cadastros auxiliares. Amarrado com isso está todo o processo de entrada, de transferência, de baixa desse patrimônio, quebrou, vendeu, transferiu, foi para outra filial, dei esse negócio, já depreciou, não serve mais, vou vender para os móveis usados. O inventário, que é feito anualmente, de preferência, né? Observar a característica desse imóvel, desse produto, o tempo de vida, né? A questão desse ativo, qual que é a condição, fotografar, em que sala esse ativo está, aonde está locado esse material, colocar a plaquetinha, identificar, lançar isso lá no meu controle e conferir o valor, se esse patrimônio, ele ainda tem esse valor, né? Às vezes está tão depreciadinho já, a gente está falando de um veículo, por exemplo, que tem 6 anos já, então 5 anos o veículo se depreciou, está tão depreciado que eu já posso sim pensar em arrumar aquele veículo e colocar no leilão, vender para quem interesse por peça ou que vá usar numa atividade menos importante, num sítio, em algum lugar, aquele veículo, né? Do que o trabalho executado na empresa. Um outro grande processo também são os contratos de manutenção, a requisição de compra, a seleção desse bem, a modificação desse bem, consulta e os relatórios gerenciais. Esse é um macro processo do patrimônio de uma organização, fica fácil ver. Então, como que funciona essa gestão, prof? Ela é muito simples. A gente precisa entender o que nós temos, guardar a nota fiscal, onde tem o valor desse produto, né? Conferir essa nota na entrada, catalogar, dizer qual é o estado de conservação desse ativo, monitorar se ele vai para a produção, se ele é usado para produzir outros bens, se é um material, um bem de escritório, um computador, uma impressora, algo nesse sentido. Também, quando a gente está olhando como funciona, nós vamos entender e controlar a taxa de deteriorização desse produto, porque ele vai deteriorar, né? Se ele está realmente no local onde ele estava o ano passado, ou se mexeram, se trocaram de lugar, se houve um roubo, um extravio, um derramamento, um tombamento, se aconteceu alguma coisa com esse patrimônio. E aí nós evitamos também, se nós temos esse controle, às vezes comprar um produto 2 vezes. Às vezes você tem aquela máquina, você tem um extrator, você tem uma lupa dessa e você não encontra, porque não sabe onde está guardado, onde está locado essa lupa, e aí você vai lá e compra. Aí no futuro, né, mexendo ali numa gaveta, você descobre uma caixinha de lupa. Então é dinheiro colocado no lixo, né? Porque talvez no futuro você não precise usar mais lupa. Então nós temos que fazer um controle rígido, porque esse ativo e principalmente o custo desse excessivo desses produtos, desses insumos, desse bem, desses materiais, desses equipamentos, eles podem inviabilizar o negócio. Então, a nossa empresa já nasce com uma expectativa de quebrada. Você vê que, às vezes, você vai conversar com uma pessoa, ela comprou o mesmo produto 2 vezes. Ah, não, fica aí, quando esse aqui estragar, eu uso o outro. E aquele valor, ela poderia investir em outro produto, em outro insumo mais importante. Então, quem que precisa fazer isso? Quem que faz a gestão? A gente recomenda que as empresas façam a gestão desses bens patrimoniais, porque é muito importante, inclusive por uma questão legal, né, do fisco, e para a gente realmente ter essa metrificação dos nossos
gastos, dos nossos fechamento dos nossos custos e uma visão do que nós temos de ativo no nosso negócio. Quem que precisa fazer? Todo mundo precisa fazer. Todos os setores, indústria, comércio, varejo, terceiro setor da economia, uma cooperativa, uma instituição de ensino que não tem por finalidade o lucro, todo mundo precisa ter controle, né, do patrimônio. Eu lembro uma época que eu lecionava lá na UFMT, e assim, de 6 em 6 meses, lá era de 6 em 6 meses, passava uma pessoa com uma pranchetinha, contando as carteiras da sala de aula, conferindo se tudo estava ali. O quadro ninguém ia tirar, porque o quadro, mas se tinha o data show, a condição do ar, testava se estava ligando. Então, isso é muito importante. Então, todos os setores, eles precisam, sim, controlar, catalogar, monitorar, organizar, saber onde está disponível esse ativo e manter um controle. Isso é muito importante. Nós fazemos essa gestão. Opa, desculpa, eu voltei. É para frente, né? Então, ainda falando da importância da gestão do patrimônio, do controle patrimonial para a empresa, também na chegada, lá no final do mês, geralmente no mês de outubro, as empresas se organizam para fazer o planejamento, os orçamentos para o próximo ano. Em outubro, no máximo em novembro, que a gente está fazendo isso. Então, eu preciso desse controle, nós precisamos, enquanto gestores, enquanto contadores, economistas, administradores, à frente das empresas, dos negócios, entender o que nós temos, o que vai ser necessário para comprar para o ano que vem, por que a gente não utilizou esse insumo, por que ele ficou parado ali no estoque, se eu tenho que logo queimar esse produto, né? Fazer uma promoção disso, se eu estou com um veículo, um equipamento que já está com um tempo de vida dele útil, é totalmente depreciado para o nosso negócio, para o negócio. Então, a gente vai ter um balanço detalhado se a gente fizer isso a tempo de executar o planejamento estratégico para o próximo ano e também os orçamentos que contemplam toda essa questão do planejamento, evitando assim desperdício, reinvestimento em produtos que já existem, gastos desnecessários, né? Que é muito importante. Ainda focando na importância, com essa avaliação, com essa gestão, com esse controle, é possível a gente avaliar realmente e simplificar os processos, né? Os investidores vão entender o retorno do investimento dele, conciliar esse controle com os controles de custo, quanto que eu preciso injetar, projetar a mais de material, se a gente definiu lá no nosso planejamento que o crescimento da empresa, nas nossas estratégias de crescimento, vai ser para o ano que vem, mais ou menos 2 pontos acima do setor. O setor está prospectando um crescimento de 5%, a gente quer crescer 7%, então a gente precisa talvez de mais equipamentos, e aí a gente sabe mensurar isso, para comprar, para procurar novos fornecedores ou fornecedores catalogados e fazer levantamento de orçamento e preço. É muito importante também, porque está relacionado a tudo que eu vou colocar lá para a Receita Federal, né? Tudo que eu vou colocar como controle da companhia, do negócio. E é importante nesse controle administrativo, financeiro, contábil, inclusive para a gente não receber multas, né? A gente manter isso certinho. Professor, eu preciso de fato implementar um software de gestão? Se a empresa é pequena, eu não preciso. Eu controlo quase que visualmente. Eu sei que, opa, tinha uma mesa aqui. Cadê a mesa? Epa, essa mesa não é desse setor. De onde que veio essa mesa? Não tem a nossa etiqueta, né, que está controlando do nosso ativo. Então, eu preciso ter tudo isso para conseguir ter mais agilidade, mais precisão na hora que eu vou tomar decisão com relação a todo investimento necessário. Então, é um software de gestão, ele ajuda enormemente e deve ser alimentado, né? Eu não tenho mais aquele patrimônio, não tenho mais aquele ativo,
não tenho mais aquele equipamento, eu dou baixa também no meu sistema, porque senão fica tudo furado, né? O sistema diz que tem, mas não tem. Quando eu vou olhar, cadê o ativo? A plaquetinha está dizendo um número aqui, aqui está na minha planilha, no meu controle, no meu software de gestão diferente. Então, isso tem que ser alimentado, conferido, aferido de tempo em tempo, conforme a necessidade e a cultura da empresa. A gente é bom evitar também o gerenciamento só por planilha, né? O software ele ajuda. E geralmente, se ele está na rede, todas as pessoas podem acessar e entender qual é o patrimônio da empresa naquele momento. É necessário fazer, sim, inventários, né? A gente costuma identificar com adesivos, com placa, com códigos de barra. Esse código de barra, cada risquinho desse que é uma coisa, né? Diz o lote desse produto, a data que ele entrou, o número que eu coloco nisso no meu patrimônio. Então, é muito importante colocar essas placas ou etiquetas para entender o melhor sistema de controle do meu negócio. Ainda nessa abordagem, eu preciso relacionar todos os bens da organização. E algo que a gente sempre recomenda é fotografar o local onde esse bem está. Que sala, em que andar, né? E se esses objetos eles mudam de lugar, a gente precisa atualizar também para entender aonde eles estão. E manter esse catálogo, essa catalogação sempre atualizada. Isso é fundamental. Ainda para avaliar esses ativos, identificar o custo de reposição e o valor que eu preciso manter no meu fluxo de caixa para repor esse produto, né? Eu faço esse controle, a reposição. Eu coloquei aqui, encontrei lá na net e trouxe para a gente, esse NUGEP aqui, que é um núcleo multidimensional de gestão de patrimônio e de documentação em museus. Olha que bacana, gente. Todo mundo faz controle. Agora você imagina um museu que controla obras de arte de milhões até, né? Isso é muito importante para todo mundo. Mas eu quis colocar aqui essa questão do museu, porque eles têm até uma logo, olha como é bem organizadinho, né? E é fundamental controlar para que não haja o que a gente acabou de falar, roubo, extravio, depreciação indevida, né? Falta de controle na limpeza desses quadros, por exemplo, no museu. Ainda para a gente avaliar a vida útil desse item, desse bem, nós fazemos isso, uma auditoria, desenvolvemos pessoas na empresa que são capazes de auditar todos os processos e auditar esses bens e manter isso atualizado no sistema, para que a gente consiga entender o tempo de vida útil desse produto. A gente também atualiza esses valores para controlar de maneira mais eficiente os bens, os ativos que compõem esse empreendimento, esse negócio, e é necessário também para fazer a contabilização da depreciação, né? Quando a gente está estudando contabilidade, a gente estuda essa questão de depreciação, por exemplo, de máquina, equipamento. A depreciação geralmente é de 10 anos, de veículos de mais ou menos 5 anos, e de imóveis, prédios, de aproximadamente 25 anos. Não vai demolir o imóvel, né? A gente vai passar por uma grande reestruturação daquele local, do layout. A gente chama pedreiro, melhora a porta, muda aquilo ali, né? Faz uma mudança geral nessa instalação, nesse prédio, e isso é muito importante. As famílias costumam fazer também anualmente, mas as empresas precisam fazer, sim, de tempo em tempo, para não deixar o imóvel depreciar. Muito, né? Isso precisa conciliar o físico com o contábil, o que está no meu sistema, que aparece lá no meu sistema, esse bem, né? Ele precisa estar fisicamente. É por isso que a gente falou da importância de tirar fotografia, de na hora de fazer a descrição do produto, da marca, da quantidade, do local onde se encontra, isso é muito rigoroso. A gente tem que prestar muita atenção para não acontecer sobras. Então, a gente concilia batendo isso, né? O que está no sistema é o que está físico ali no local.
a gente faz esse teste. Vocês viram ali no nosso pequeno vídeo, né? Que esse empowerment, esse teste, ele vai observar, vai fazer um levantamento da recuperabilidade desse objeto, desse ativo, com relação à desvalorização. Às vezes você tem uma máquina que o período dela de depreciação, o equipamento seria de 10 anos, mas ela já está com 12. E aí você olha aquela máquina, né? É uma máquina francesa, uma máquina alemã, mas de uma tecnologia tão boa, e você diz, você sabe que ela tem 12 anos, mas ela vale, né? Ainda continua valendo quase que a metade do preço de uma nova, porque ela está realmente muito boa. Dá para vender assim? Pessoal, depende, né? Se essa máquina é de difícil aquisição, se não existe mais esse modelo, uma série de variáveis. Se a indústria que utiliza desse maquinário, a empresa, o sistema que utiliza esse maquinário, gosta e existe demanda, procura ainda por esse tipo de maquinário, porque o que a gente tem hoje para comprar no mercado, o maquinário que a gente tem hoje é muito descartável. É difícil uma máquina durar tanto tempo, né? Mas a gente sabe que existem muitas máquinas que são importadas para o Brasil, que são muito fortes e permanecem até 20 anos nas empresas, nas indústrias. Então, é feito, sim, esse teste para garantir o valor contábil e o valor de recuperação da capacidade de recuperar o que foi investido naquele equipamento, naquele imóvel, naquele sistema. Para a gente vender e pegar um dinheiro, um valor que ajude a comprar um novo para repor aquela máquina, aquele equipamento. Eu sei que devem surgir algumas dúvidas aí na cabeça de vocês, mas a aula de hoje era realmente, eu tirei esse material de apoio desses blogs e desse site aqui, e eu gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Eu não vou alongar mais essa aula para não ficar muito pesada. Vocês têm algumas atividades também que devem ser executadas, né? Lembre-se das atividades, fazer o Canvas, análise SWOT. Então, tem bastante coisa para a gente fazer e colocar lá, valendo o ponto. Tem mais uma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu vi que foi lançado, eu lancei, né? A Prof lançou uma prova para o dia. Que dia que é? A prova 25. Mas com certeza não vai acontecer essa prova. Pode acontecer um pequeno teste, né? Então, na verdade, desconsiderem essa prova. Eu vou lançar lá a próxima data. Tudo bem? Só para ficar claro, que alguns alunos já perguntaram, estão na dúvida. Então, estou passando essa informação para vocês. Uma boa noite, bons estudos. Um grande abraço da professora Rosana Machado. Fiquem com Deus. Vamos encerrar aqui a nossa gravação. Até sábado.